que as palavras gerem fruto nos nossos corações, pois o arado já foi feito, Senhor. E o solo dos nossos corações está fértil para receber a Tua palavra. Fica conosco, Senhor. Mãe, nós clamamos pela Tua intercessão sobre a Moninha. Que a Senhora possa permanecer com ela toda a noite, intercedendo por ela, por sua pregação, por sua casa, por sua família e protegendo-a com o Teu manto. Mãe, nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Amém. Tudo bom, gente? Pode sentar. É interessante que a Paty estava cantando essa música. Às vezes no meu coração, no meu peito bate um coração de pedra. Magoado, frio, sem vida. Aqui na igreja, toda segunda-feira, a gente reza com os funcionários para Deus cuidar de toda a evangelização que saia daqui, que saia realmente do coração dele. E eu partilhava com os meninos uma coisa que vinha no meu coração, que a gente perdoa e fala, perdoo. Está perdoado, mas você lá e eu cá. Está perdoado. E o Pai Nosso nos ensina a perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Imagina Deus falando com a gente, eu perdoo, Moninha, mas você lá e eu cá. Se a gente faz isso, é assim que o Senhor vai fazer conosco. Então, a primeira coisa que eu queria que ficasse para nós hoje, que não tem nada, que tem a ver até que eu vou falar, mas que a gente precisa ter um coração liberto, aberto, livre de mágoa, de ressentimento. Moninha, porque não foi com você. Clama o Espírito Santo, que ele venha ao seu favor. E o Espírito Santo vai perdoar em você. O Espírito Santo vai perdoar através de você. E quando você menos perceber aquela dor, aquela ferida aberta, que sangrava, de repente cicatrizou. E é uma cicatriz. Você olha, você lembra o que aconteceu, mas já não dói mais. E quando já não dói mais, é porque cicatrizou, né? Mas hoje eu queria falar de outra coisa. A palavra do Senhor, eu vou ler dois textos, mas o texto que eu vou trabalhar é outro. Em Mateus 25, ele fala assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros. Como o pastor aparta os bodes e as ovelhas, ele porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. O Senhor nos escolheu chamar de ovelhas. Ou será que é bode? O que a gente tem sido na nossa caminhada? Será que a gente tem sido ovelha? Será que a gente tem sido bode? Ezequiel, ele fala, quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor, eu julgarei entre uma ovelha e outra ovelha, e entre carneiros e bodes. E Ezequiel tem uma palavra que sempre me chamou muita atenção, e eu sempre brinco com ela, que ele fala assim, eu vou vigiar a ovelha gorda. Eu falo, nossa, Senhor, por que você fica nessa perseguição com as ovelhas mais gordinhas? Eu vou vigiar a ovelha gorda, né? A gente fica achando que é uma coisa pessoal. E ele fala em seguida que ele vai julgar entre ovelha e ovelha, porque às vezes as ovelhas mais robustas espizinham as pequenininhas, pisam nas menorzinhas, passam por cima das mais fracas. E aí o Senhor então vem com uma palavra falando que eu vou julgar ovelha com ovelha. E aí eu fico lembrando de ovelha e isso tem que me levar para o Salmo 23, que é um convite que Deus faz para nós. E eu vou ler o Salmo 23, está o Salmo 22 em algumas traduções. E fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, águas tranquilas me conduz, restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor de seu nome. Se eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois estás comigo. O seu bastão e o seu cajado me dão segurança, e diante de mim prepara uma mesa aos olhos dos meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida,
e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Fecha seus olhos. Vinde, Espírito Santo, e enche o meu coração. Acende, Senhor, no meu coração o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste o meu coração com a luz do Espírito Santo, faça, Senhor, que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o teu Espírito e que eu goze sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. É interessante, se você for ler na Sagrada Escritura, muitas vezes o Senhor vai nos comparar com águia, com serpente, para ser esperto como a serpente, com pomba, para ser humilde, feito a pomba. E aqui ele nos compara à ovelha. E ele poderia escolher tantos animais, mas ele quis nos comparar com ovelha. E ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se você for ver a tradução real, fala: o Senhor é meu pastor e eu não preciso mais de nada. Porque quando eu falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu estou colocando a ênfase principal nas coisas. Nada me faltará. Mas quando eu pego a tradução original e leio: o Senhor é meu pastor e eu não preciso mais de nada, o foco está no pastor. Porque se ele verdadeiramente é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque ele cuida. E aí, o Salmo é um convite para que o Senhor seja o nosso pastor. Porque Davi poderia falar: o Senhor é um grande pastor. O Senhor é um pastor maravilhoso. O Senhor é o pastor dos pastores. Mas ele fala: o Senhor é o meu pastor. O meu. Essa intimidade que o Senhor quer conosco. Ele quer ser o seu pastor. Ele quer que você dependa dele, que você fale: porque o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, e a sua presença me basta. O primeiro convite que Deus faz para nós nesse salmo é de ter a presença dele todo o tempo, nos cercando e nos cuidando. E é interessante que, quando você vê nada me faltará, Paulo faltou. Paulo falou: sei viver na escassez, sei viver na fartura. A palavra fala que nós vamos ter tribulações, mas que o Senhor cuida. Que se o Senhor for o nosso pastor, ele vai caminhar conosco, ele vai estar conosco, ele vai providenciar todas as necessidades que essa ovelha necessita. E aí ele fala: o Senhor me faz descansar em verdes prados. É tão lindo, porque fazendo o paralelo da ovelha com o bode, e eu ficava nessa semana me perguntando: Senhor, muitas vezes eu tenho sido bode, não tenho sido ovelha. Porque a ovelha é mansa. A ovelha, ela é míope. Toda ovelha é míope, ela enxerga meio embaçado. E às vezes na nossa vida, a gente também não enxerga. A gente enxerga embaçado, a gente enxerga torto. O Senhor tem a visão completa da situação e nós não temos a visão completa. E é por isso que a gente precisa de confiar, porque Ele vê melhor do que a gente. E a ovelha, como ela não enxerga, ela depende do pastor, para conduzir ela a águas refrescantes. O peso da lã da ovelha, se ela molhasse nos rios, ela afoga, porque ela também não sabe nadar. Então, o pastor tem que cuidar dessa água que ela vai beber com carinho, para que ela não molhe o seu pelo, a sua lã, e que venha afogar. Então, Deus providencia todas as necessidades da ovelha. É interessante, quando a gente olha para a ovelha, que na cadeia alimentar, a ovelha não alimenta de animal nenhum, não. Mas ela é alimento do resto todo. Todo mundo vai comer ovelha, ela está na cadeia alimentar dos animais. Mas ela se alimenta de pastagem. Ela não come ninguém, os outros que vão morder ela. E aí eu fazia esse paralelo. Ela é dócil, ela é mansa, ela é submíssel, ela é tratável, ela é ensinável. O bode não. O bode é um trem.
O bode, ele é briguento, ele é traiçoeiro, ele é arredio. Será que a gente tem sido assim com o Senhor? Será que a gente tem brigado, tem ficado arredio, dado cabeçada? Se for procurar no YouTube cenas com o bode, você vai ver o bode dando cabeçada em todo mundo. E a pobrezinha da ovelha, não, elas são indefesas, elas não possuem garras. E aí, como elas não enxergam, elas precisam de alguém que limpe, que venha tosar a sua lã. Tem um vídeo de uma ovelha, Ana, passa para mim o vídeo da ovelha Cris, que ficou perdida. Essa ovelha perdeu do seu pastor. Esse vídeo está no YouTube, e essa ovelha perdeu do seu pastor, e olha o que acontece com ela. Você achou aí? Na voz não, é a outra. É peluda, é a ovelha peluda. Aumenta o volume. Essa ovelha perdeu do seu pastor. A ovelha foi encontrada por um grupo de defesa de animais, andando pelas ruas de Canberra, na Austrália. Por causa do peso da lã, o animal, que ganhou o nome de Chris, andava com dificuldades. A missão de tosquear foi do campeão australiano de esquila, Ian Elkes, que demorou 42 minutos para tirar a lã. Em um bicho do mesmo porte, Ian gasta em média 3 minutos. Ao todo, foram retirados 42 quilos e 300 gramas de lã. É um novo recorde mundial e um alívio para Cris. Coitadinha. Assim também é conosco, gente. Quando a gente perde do nosso pastor o peso dos nossos pecados, o peso que o mundo coloca nas nossas costas, é uma coisa que a gente começa a carregar e começa a andar até torto, porque a gente coloca culpa, coloca um peso que o Senhor não coloca. Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Talvez hoje você está cansada. Já começou a segunda-feira tão cansada, tão sobrecarregada de peso que às vezes estão colocando sobre você. As notas estão chegando, foi ruim no colégio, e os nossos maridos colocam a culpa é nossa. Se a educação está errada, a culpa é nossa. Se o menino toma bomba, a culpa é nossa. E tanta culpa que a gente vem trazendo porque a gente perdeu do nosso pastor. E quando você realmente conhece, sabe que ele vai te levar para águas refrescantes, que ele vai tirar o peso. Porque ele fala: vinde a mim, vós que está cansado, sobrecarregado, que eu vou aliviar o seu peso. Ele faz isso. Imagina a pobrezinha dessa ovelha que já não enxerga, que já não consegue andar, com 45 quilos de lã nas costas dela. Na hora que esse homem que foi depilar a bichinha, como que ela fica leve, suave? Porque às vezes a gente anda torto pelo peso dos nossos pecados. E a gente precisa se libertar, sabe, gente? Saber que o Senhor é que cuida de nós. Elas sempre precisam elas são míopes, elas não têm senso de direção, porque elas não enxergam. E o Salmo 23 fala que o pastor guia, ele conduz. Se verdadeiramente o Senhor é nosso pastor, não vai faltar condução na nossa vida. Se em algum momento você se sentir perdida no meio do caminho, fala com Ele. Ele vai te dar luz, Ele vai te dar direção, Ele vai cuidar de por onde você tem que entrar. A ovelha, é muito interessante que ela conhece a voz do seu pastor. Esse eu vou passar no final, tá, Ana? Ela conhece a voz do seu pastor, assim como ela conhece o balir do seu bebê. Pode estar um tanto de bebezinho chorando, balindo, mas na hora que o dela, ela levanta e vai lá. É tão interessante, porque ela tem essa escuta apurada. O Senhor fala: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E às vezes a gente anda tão distante dele, está feito Cristo perdido no mundo, que a gente já não sabe discernir mais quando é a voz do Senhor e quando não é a voz do Senhor. O barulho do mundo é muito alto. E a gente já não escuta mais a voz dele, a gente não silencia o nosso coração. A ovelha, ela não possui defesa alguma. Ela é totalmente dependente do pastor. Enquanto o bode afronta, o bode vem correndo, dá cabeçada, empurra, joga no chão. A ovelha não.
E ela precisa do pastor para defender. E é por isso que o Salmo vai falar: o teu bastão e o teu cajado me dão segurança. Porque o cajado é para içar ela pelo pescocinho se alguma coisa acontece. Às vezes, você está sentindo um pouquinho de dor no pescoço, porque o Senhor teve que te içar, te buscar. E o outro lado do cajado é pontiagudo, para ele poder defender as ovelhas dos predadores. Então, o seu bastão e o seu cajado me dão segurança. Às vezes, a correção do Senhor pode nos machucar, pode nos incomodar, mas é porque Ele está cuidando. Ele está cuidando, Ele está velando. Outra coisa interessante da ovelha, ela, quando vai para ser sacrificada, ela não reclama. E lá Isaías fala assim, falando de Jesus: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a boca. Agiu como cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Às vezes a gente anda gritando tanto, né, gente? Reclamando tanto, murmurando tanto. E quando a gente murmura e quando a gente reclama, a gente esquece que a gente está se colocando no lugar do Senhor. E a gente está falando assim para Deus: sabe, Deus, se eu tivesse no seu lugar, eu não agiria assim comigo. Se eu tivesse no seu lugar, eu faria diferente comigo. Então, às vezes as coisas acontecem e a gente não sabe por quê. Talvez para quê. Também às vezes a gente não sabe. Mas a palavra do Senhor fala: em tudo dai graças. Uma mãe falava comigo: Moninha, onde Deus estava quando meu filho estava morrendo? O filho dela morreu atropelado. Falei com ela: Deus estava debaixo daquele carro com seu filho, morrendo junto. Porque Deus não se alegra nem com a morte, nem com a doença. Deus sofre junto com a gente. Deus é salvação. Deus é cura. Deus é libertação. Nada que venha opor a isso não foi Deus que colocou. Talvez consequências, não sei explicar. Eu sei te falar que meu Deus é cura, que o meu Deus é libertação e que o meu Deus sofre com você. Que Ele é ombro, amigo, e que eu tenho estudado sobre ombro e que eu acho que a parte principal do nosso corpo é o ombro. É o que a gente tem que dar para o outro, para ser sustento para o outro, para ser o ombro amigo que acolhe, mas que também sustenta. E o outro que também nos acolhe e que também nos sustenta. É aquele ombro que o Senhor quer usar para cuidar da gente. A ovelha, ela nasce para viver em grupo. A ovelha não nasceu para viver sozinha, porque se for viver sozinha, acontece isso. A ovelha nasce para andar em grupo, em comunidade. Deus quis ser comunidade. O nosso Deus, Ele quis ser trino, Ele quis ser três. Comunidade. A ovelha nasce para ser comunidade. A gente precisa ser ovelha, porque às vezes a gente está igual o bode. O bode, ele quer ficar sozinho. Ele gosta de estar nos lugares mais altos. Lá em cima das montanhas, dominando tudo. Cheio de empáfia de si mesmo. Arrogante. E às vezes, dependendo em alguma situação, a gente está mais para bode do que para ovelha. A gente quer ficar lá em cima, sozinho, porque as pessoas falam demais. As pessoas me perturbam, Moninha. Você não sabe como é que é lá em casa. As pessoas falam, as pessoas perturbam, as pessoas dão trabalho. Nossa, minha mãe mais velha está dando tanto trabalho. A ovelha não foi feita para ficar sozinha. Nós fomos feitos para ser comunidade. E suportar uns aos outros. Hoje eu te suporto, amanhã eu sei que vai me suportar. Porque é assim a matemática de Deus. Essa é a matemática dele. Sabia que a ovelha só alimenta na mesma manjedoura? Só alimenta do pastor, ela não come qualquer coisa. E às vezes no mundo espiritual a gente está aceitando qualquer comida, qualquer lavagem. O filho pródigo fala que ele foi para o mundo e que ele aceitava comer a lavagem que era dos porcos. E às vezes nós, como a gente não tem as respostas que gostaríamos, a gente sai para o mundo.
e acaba aceitando comer a lavagem espiritual que o mundo nos impõe e achando que isso é normal, quando isso não é normal. Porque a palavra do Senhor fala que Ele prepara diante dos meus inimigos uma mesa e que o meu cálice transborda. O Senhor quer transbordar o meu cálice e o seu cálice. Ele quer preparar uma mesa para que você possa se alimentar do melhor. É porque é o melhor que Ele tem para a gente. Ele não tem a lavagem do mundo, Ele tem o melhor para a gente. E assim como ovelha, o bode ele come qualquer coisa. Quando fala, nossa, estamos de bode, come igual avestruz, né? Sai comendo qualquer trem. A ovelha não. A ovelha não se alimenta de qualquer coisa. E a gente precisa de ver de que a gente tem se alimentado. A ovelha, ela só dorme no mesmo lugar. E às vezes no mundo espiritual também. A gente tem aceitado dormir nos bancos da praça. A gente vai em busca de respostas em quiromantes, em búzios, em centro espírita. Porque se a pessoa morreu, eu não posso aceitar a morte. E aí eu quero ouvir as mensagens no centro espírita. E aí eu acabo aceitando dormir em vários lugares. Salmo 91 fala, aquele que habita a proteção do Altíssimo. Aonde você tem habitado? Aonde você tem passado as suas noites? Na proteção do Altíssimo, escondido debaixo das tuas penas, escondido debaixo das tuas asas. O salmista fala que se o Senhor for meu pastor, felicidade e graça vão me acompanhar. É tão lindo essa frase, porque se eu tenho o Senhor como pastor, eu não preciso correr atrás da felicidade, correr atrás da graça, mas elas que vão me acompanhar, elas virão atrás de mim, como consequência de um relacionamento que eu tenho com o Senhor. Às vezes a gente lê esse salmo a vida inteira e a gente nunca enxergou esse versículo que fala, felicidade e graça vão me acompanhar. E eu vou habitar na casa do Senhor. Com a morte de Jesus, quando ele morre como filho único. E quando ele ressuscita, Colossenses fala que ele ressuscita como primogênito de vários irmãos, que somos nós. E através de Jesus nós temos de novo acesso àquele paraíso perdido lá atrás, né, Adão e Eva. Através de Jesus eu tenho de novo a vida eterna. E que eu posso ler isso. Na casa do Senhor tem tantas moradas, e eu habitarei lá com Ele por muitíssimos anos. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ana, coloca para mim a voz do pastor. Isso é tão lindo, porque isso é real. Esse vídeo que passa são as ovelhas. E as ovelhas estão lá pastando e eles vão fazer um teste com várias pessoas chamando. Mas na hora que o pastor chega, olha que bonitinho o que acontece. Agora o pastor. As come...
Gente, isso é muito lindo. Porque Davi é pastor de ovelhas. E ele olha, então, para aquilo que acontece. E Jesus, na época, fala, em cima disso, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Eu queria terminar com essa frase. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E ouvem a minha voz. Ele é o bom pastor. Que nessa noite você possa pedir ao Senhor que Ele abra seus ouvidos espirituais, para que você possa não só ouvir a voz do seu pastor, mas reconhecer quando Ele chega. Feche seus olhos, vamos rezar. Senhor, muitas vezes a gente anda como bode, a gente não tem andado como ovelha. E eu já nem me reconheço mais, eu já não sei mais quem sou eu diante do Senhor. Às vezes, Senhor, eu erro e eu também não reconheço o erro. E assim como eu comecei falando, eu perdoo. Mas é quem me feriu para lá e eu para cá. Eu acabo escutando as suas palavras, mas essas palavras não caem no meu coração. E elas não se tornam realidade na minha vida. Hoje, Senhor, eu vim te pedir. Eu não só quero te ouvir, mas eu quero te obedecer. Eu não quero ser bode, Senhor, eu quero ser